essa série aí, e ela tem o título de Registradores. E aí talvez você fique se perguntando, né, por quê, né? O intuito dessa série aí, na verdade, é uma série onde a gente vai falar sobre os 4 evangelhos, ou os 4 autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Tudo que a gente sabe sobre Jesus, tudo que a gente sabe sobre o evangelho, das boas novas do evangelho, o dia a dia do ministério de Cristo, a gente sabe porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles decidiram registrar tudo aquilo que eles viram, toda a percepção do que eles tiveram do ministério de Cristo, das pessoas que estavam perto de Cristo e dos líderes da época, do cumprimento das profecias que se faziam a respeito ao Messias, enfim. E hoje, o primeiro dia da série, a gente, semana que vem, fala sobre Marcos, na outra semana a gente tem uma pausa, que tem um feriado, a gente não vai tratar da série, depois do feriado a gente volta, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre Mateus, e Mateus simplesmente foi um cara que ele decidiu em seu livro contar a história. Ele simplesmente contou a história. Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos, ou seja, ele não era um cara muito bem visto pelos seus patrícios ali, os judeus que viviam com ele, né? Porque ele tinha se vendido, em tese, para o Império Romano que subjugava, que dominava o povo judeu, né? E até que um dia Jesus chegou para Mateus, também conhecido como filho de Alfeu, a Bíblia também o apresenta assim. Jesus chegou para Mateus e falou assim: olha, deixa tudo aí e me segue. E Mateus fez isso, começou a seguir a Jesus. E foi Mateus que logo após começar a seguir Jesus deu uma festa, um jantar, um banquete, chamou muitos convidados, provavelmente todos os outros publicanos que ele conhecia, os cobradores de impostos, e foi na festa de Mateus que alguns discípulos ouviram falar: o mestre de vocês come com pecadores. Foi na festa dada por Mateus. E o livro de Mateus ele foi escrito entre os anos 70 e 80 depois de Cristo. Foi mais ou menos nessa época. No começo, os estudiosos acreditavam que Mateus foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e aí com o tempo se percebeu que não. Até por isso ele abre o Novo Testamento, porque se imaginava que tinha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Mas não, ele foi escrito só após o ano 70 depois de Cristo. E para quem que Mateus escreveu o seu evangelho? Mateus escreveu o seu evangelho, o seu livro, principalmente para judeus que alguns que já acreditavam que Jesus era o Messias, né? E o propósito de Mateus ao escrever o livro era provar para o restante dos judeus que Jesus de fato era o Messias. E é por isso que ele ressalta que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E ele sempre usava uma linguagem semitista, uma linguagem judaica, nos seus escritos para exemplificar isso. Por exemplo, ele usa reino do céu. Essa era uma linguagem muito judaica, né? Ele falava muito sobre o reino do céu. Ele contou a história de Jesus e enfatizou alguns pontos que faziam uma repetição, uma analogia com a própria história do povo judeu, com a história de Israel. Por exemplo, ele conta que Jesus, quando logo depois que nasceu, fugiu para o Egito, fugindo de Herodes, e depois ele voltou do Egito. Uma clara referência ao êxodo do povo de Israel do Egito. Ele contou que Jesus atravessou o Jordão, uma analogia ao povo de Israel que teve que atravessar o Mar Vermelho. Mateus é quem registra que Jesus sofreu no deserto. Uma clara alusão aos 40 anos de peregrinação do povo de Egito, do povo de Israel no deserto, melhor dizendo, a peregrinação do deserto. Ele diz que Jesus, ele falou o seu mais famoso sermão, inclusive a sua lei, numa montanha, fazendo clara referência que o povo judeu recebeu as leis no Monte Sinai.
e assim por diante. Então, Mateus ele falava para os judeus, então ele enfatizou sempre dos pontos na vida de Jesus que conversavam melhor com o povo judeu. Mateus também é aquele autor que fez a questão de traçar toda a genealogia de Jesus, de Abraão até José, o pai de Jesus, né? E ele usa uma expressão filho de Davi, ao invés de João, por exemplo, que falava filho de Deus para Jesus. Ele enfatizava que Jesus era da linhagem de Davi. E isso era muito importante para o povo judeu, então ele usava essa expressão, Jesus vinha da linhagem de Davi, assim como estava predito na profecia. Então o Messias era da linhagem de Davi, então era um filho de Davi. E ao invés de outros evangelistas que usavam a expressão simplesmente filho do homem ou filho de Deus. Mateus também, ao escrever seu livro, ele não se apegou a uma sequência cronológica muito exata. Ele não foi tão rigoroso quanto a cronologia dos fatos. Mas alguns fatos ele os agrupou por temática. E aí você está pensando, viajando aí, falando assim, ok, Wesley, beleza, super legal. Ele escreveu para judeu, mas nem judeu eu sou. O que tem a ver com isso? Essa carta nem foi escrita para mim. O que isso resolve na minha vida? Ele escreveu isso tem 2000 anos, tal. Que importância tem todos esses fatos, o que importância tem o Evangelho de Mateus quando eu confronto ele com a minha dificuldade de me relacionar com os meus filhos, por exemplo? O que Mateus escreveu que começa a fazer sentido quando eu olho para o meu desemprego? Ou, quem sabe, o que isso ajuda quando eu estou com depressão e mal consigo sair do meu quarto? A Bíblia apresenta para a gente um texto interessante. É um texto que nos ensina a ter paz, independente da circunstância que a gente vive. E é um texto muito legal, está no seu guia, você pode levar para casa. Diz assim, não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Se fizerem isso, vocês terão a experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e na tranquilidade. Não se aflijam com nada, ao invés disso, qual é o conselho bíblico? Orem a respeito de tudo. Aí você fala, Wesley, eu não estou muito entendendo a mensagem de hoje, você começa falando de Mateus, vai falar sobre Mateus, e agora você cita um texto lá do final da Bíblia, escrito por Paulo. O que isso tem a ver com Mateus? Tudo. Tudo. Sem dúvida nenhuma, um dos registros mais conhecidos da Bíblia, escrita por Mateus, ao longo da história, inclusive nos nossos dias, que a gente repete muito. Foi um texto que Mateus escreveu logo após os discípulos, ele registrou um fato logo após os discípulos terem pedido para Jesus o quê? Senhor, nos ensine a orar. Se devemos orar a respeito de tudo, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo deu àqueles homens um modelo. Jesus Cristo ensinou a eles um padrão. E as primeiras palavras pronunciadas por Jesus e registradas por Mateus, pela língua comum da época, que era o grego, Jesus falava em aramaico, só que era escrito em grego. Foram essas aqui, Pater Remon. Pater Remon, traduzindo para a nossa linguagem, é Pai Nosso. E hoje juntos a gente vai explorar a primeira frase da oração ensinada por Jesus Cristo, conforme o registro apresentado no Evangelho de Mateus. Mateus escreveu assim o que Jesus disse. Orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Conhece essa frase? Com certeza, se você cresceu em alguma religião, denominação cristã, você conhece essa frase. E mesmo se você não cresceu em alguma denominação cristã ou sem nenhuma
denominação, mas se você vive no Brasil, você conhece essa frase, porque é uma nação eminentemente cristã e essa oração é muito repetida até nos dias de hoje. E foi Mateus que a registrou. Pai nosso que estás no céu. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa simples sentença de Jesus foi uma das ideias mais radicais que Jesus apresentou em seus dias. Acredite se quiser. Nós estamos acostumados a ouvir que Deus é nosso Pai. Só que naqueles dias de Jesus, ninguém enxergava a Deus dessa maneira. Na realidade, no Antigo Testamento, a gente só encontra 7 passagens, onde Deus é apresentado como um pai, ou Deus é chamado como pai. Apenas 7 vezes. Mas na sua oração, logo de início, Jesus afirma que Deus é o nosso Pai. Na verdade, a palavra é uma palavra de intimidade. Jesus estava falando assim, papai. É mais do que pai, é o papai. É uma palavra que Jesus usou, que ele queria ter certeza, que a gente entendesse que Deus não é um Deus tirano, que Deus não é um Deus apático, impessoal, simplesmente ele traz a ideia de que simplesmente um Deus que nos traz a existência e depois nos deixa aqui órfãos. Não era isso que Jesus queria que a gente tivesse a impressão. Ele queria que a gente tivesse a impressão que Deus é um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus que se importa com a gente, um Pai. E aqui também a gente encontra algo muito maravilhoso, que é Deus sendo uma pessoa. E não uma energia, não uma força, né? E nós podemos conhecer pessoas. Pessoas a gente pode se relacionar, a gente pode conversar, a gente pode interagir, a gente pode compartilhar coisas. E isso é uma ideia muito interessante que Jesus trouxe. Deus é o nosso Pai, Pai nosso, uma pessoa, não uma força, não uma energia, mas alguém que a gente pode ter relacionamento. Mas aqui a gente encontra um problema. Para muitas pessoas e para muitos de nós, talvez eu e você, alguns aqui, a palavra pai pode trazer à memória alguns aspectos negativos. Talvez a ouvir pai somente é levada para um monte de memórias. Para alguns, talvez ouvir falar pai traz à mente coisas ruins, tristeza, decepção. Talvez alguns tenham um ressentimento, sentiram raiva, ausência, dor, solidão. Porque muitos pais vivem distantes, não se envolvem ou não se envolveram, não se importam ou não se importaram. Portanto, para muitos, pensar que se Deus é nosso Pai, e eles lembram do pai que tiveram, eles vão falar assim, muito obrigado, Wesley. Se Deus é igual a um pai, valeu. A gente para por aqui, eu não quero conhecer mais sobre ele. Muitos agem inconscientemente até dessa forma, transferem para Deus toda essa emoção negativa, ficam arrastando uma mala pesada do passado, com todo o ressentimento, com toda a culpa, com toda a mágoa. Por exemplo, se você viveu ao lado de um pai que era incompreensível, você terá a tendência de pensar que Deus é incompreensível. Isso é natural. Você vai pensar que Deus vai pedir coisas incompreensíveis para você. E assim será em outras circunstâncias. Se o seu pai foi infiel, se o seu pai foi egoísta, rancoroso e assim por diante, você terá a tendência de olhar para Deus dessa forma. Muitas vezes as pessoas estão rejeitando a Deus porque tem toda essa carga negativa da convivência, do relacionamento que tiveram com o pai humano. E olham assim para Deus com os mesmos olhos. Algum tempo atrás foi feito um estudo com os 50 maiores ateístas do mundo, né? Os mais famosos da história. Pessoas simplesmente não acreditavam em Deus. Então foram lá, pegaram, e na lista tem Freud, Marx, Nietzsche, Lenin e muitos outros. E o que é interessante é que os autores desse estudo concluíram que esses 50 maiores expoentes do ateísmo tinham em comum, sabe o quê? Além do fato de não acreditarem em Deus, obviamente, todos odiavam seu pai.
ou talvez odiar um termo forte, mas não tinham ou não tiveram um bom relacionamento com o Pai. Nenhum deles. E, sem dúvida nenhuma, transferiram para Deus essa experiência que tiveram com o Pai humano, a tal ponto que não mais acreditavam na existência de um Pai celestial. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como é Deus para você? Um Pai nosso? O seu pai, o meu pai, o nosso Pater Remon? Quem é Deus para você? Eu quero sugerir hoje 4 realidades que a Bíblia apresenta sobre o tipo de pai que Deus é para nós. E anote no seu guia de mensagem aí, a primeira delas é essa. Que tipo de pai é Deus? Deus é um pai que se importa. Deus nos ama mais do que a gente pode imaginar. Em realidade, Deus nos ama mais do que a gente pode sequer entender. A gente não possui capacidades hábeis para entender o tamanho do amor de Deus. O quanto Deus nos ama, o quanto Ele se importa com a gente. Seria mais ou menos que exigir que uma ameba, um ser unicelular, entendesse a complexidade de um ser humano como nós. É mais ou menos essa a relação. Nós não conseguimos entender a dimensão do amor de Deus por nós. Mas a certeza que temos é que Ele nos ama. O livro de Salmos escreve o seguinte. Salmo 103, verso 13 diz assim: O Senhor sente um amor bondoso e uma compreensão especial por quem o respeita e lhe obedece. Ele é como um pai que ama e compreende seus filhos. Saia com uma certeza daqui hoje: Deus o ama. Deus a ama. Deus nos ama. Ele é o nosso Pai, como Mateus registrou. Certa feita, os discípulos de Jesus, eles estavam num barco, no mar da Galileia. Talvez você conheça a história. E eles foram atingidos por uma tempestade. As ondas estavam tão grandes, a água começou a entrar no barco. A situação começou a ficar complicada, começou a piorar, dando a eles a sensação e a impressão certa de que aquele barco iria naufragar. Mas além da tempestade, uma outra coisa afligia muitos discípulos. É que Jesus estava no barco, no canto do barco, dormindo sem qualquer preocupação. E ao mesmo tempo que aquilo afligia eles, os discípulos não se atentaram ao fato de que Jesus, o Filho de Deus, estava dentro do barco. Porque nenhum barco afunda com Jesus dentro. Tenha certeza disso. Se você tem Deus na sua existência, e aqui vai um princípio para a sua vida, se você tem Deus na sua existência, mesmo nas situações de dificuldade, mesmo quando o barco está afundando, ele não vai afundar. Nisso você pode confiar. Tendo Deus no seu casamento, ele não vai naufragar. Tendo Deus em seu trabalho, tendo Deus em seu negócio, tendo Deus na sua escola, nos seus estudos, tendo Deus em qualquer aspecto da sua vida, você não irá naufragar. Você pode se molhar até, mas não vai afundar. E os discípulos esqueceram dessa verdade, eles estavam aterrorizados. Então eles acordaram Jesus e fizeram a pergunta que grande parte de nós vive fazendo quando as coisas não estão dando certo. E Mateus foi o cara que registrou essa história. Sabe o que os discípulos viraram para Jesus e disseram? Está lá em Mateus 8:38. Mestre, tu não te importas? Não te importas que morramos? Não te importa que o nosso barco vai afundar? O senhor não está aí nem aí? Não está vendo tudo o que está acontecendo? Nós vamos morrer agora mesmo, estamos afundando, e o senhor não se importa? Se você não conhece a história, eu vou contar o fim da história para você, tá? Jesus acalmou a tempestade, deu tudo certo, né? Deu uma lição para eles depois, foram homens de pouca fé, enfim, estou aqui dentro, você acha que alguma coisa ruim ia acontecer com vocês? Mas enfim. Mas quantos de nós já fez essa pergunta para Deus? Você não está vendo o que está acontecendo, não? O senhor não se importa?
Eu já fiz algumas vezes. Quando algo dá errado, imediatamente parece que essa pergunta já vem na cabeça, a vontade de falar, você não está vendo? Por quê? O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Faço tudo direito, me esforço para fazer tudo que é certo, e olha o que está acontecendo comigo, com minha vida, com minha saúde, com minha mulher, com os meus filhos, com o meu negócio, com a minha empresa, com o meu trabalho, com a minha reputação. E Deus responde essa pergunta muitas vezes. A resposta de Deus quando indagamos, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? A resposta de Deus é um direto e claro, sim, eu me importo. Sabe por que eu me importo? Porque eu sou um pai que ama. Eu me importo com cada pormenor da sua vida. Porque eu sou um pai que ama. Mateus registrou um outro texto que eu quero falar com vocês. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está cansado de carregar o seu problema? Cansado de ver as mesmas coisas, na mesma situação e não fazer ideia de como mudar as circunstâncias? Jesus te convida, vem para mim, meu filho. Você não aprendeu nada ainda? Vem para mim, eu vou te dar descanso, eu vou te dar paz. Será que Deus se importa com o seu trabalho? Sim ou não? Sem dúvida alguma. Com as suas contas? Todas elas. Seu relacionamento? Sem dúvida que sim. Suas notas? Sim. Será que Deus se importa se você está grávido ou não? Sim. Será que Deus se importa se você tem uma vida de sucesso, fracasso, alegria ou dor? Sim. Será que Deus se importa com cada detalhezinho da sua vida, cada pormenor? Sim, Ele se importa. No mais famoso discurso de Jesus, que foi o Sermão da Montanha, registrado, adivinha por quem? Mateus. O mais famoso discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, Mateus registrou o seguinte que Jesus falou: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Você vale muito mais que um pardal, sabia? O Pai Nosso se importa com a gente muito mais do que a gente imagina. E Jesus Cristo continuou dizendo, lá em Mateus, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Quantos são pais aqui? Ok. Pode isso. Eu falei no pais no sentido de pai e mãe porque vai se aplicar também. Então a maior parte da nossa audiência aqui tem filhos. Vou fazer uma pergunta para você que talvez se você tem filhos pequenos ou se já teve, você quer que seu filho se preocupe, seu filho pequeno, imagina a situação, se preocupe com o que vai comer? Se quando chegar em casa vai ter comida para comer? Você quer que seu filho se preocupe se ele vai ter o que vestir? Muito provavelmente, se seu filho pequeno viesse para você com a preocupação do que vai ter para o almoço, ou se ele vai ter roupa para se vestir, você se sentiria que teria falhado como mãe, falhado como pai. Porque não demonstrou capacidade para cuidar deles. E o que eu quero falar agora talvez é sério, talvez você nunca tenha feito essa analogia, mas cada vez que nós nos preocupamos, a gente está indiretamente duvidando que existe um Pai Nosso que se importa conosco.
Cada vez que você se preocupa com as coisas mais comezinhas da vida, você está agindo como se fosse um órfão. Como se Deus não se importasse com seus filhos. Na Bíblia a gente encontra, registrado por Mateus, o seguinte: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus. Todos esses textos de Mateus nos deixam claro que a gente tem um Deus que se importa com cada detalhezinho da nossa vida. Que deseja absolutamente o melhor para cada um de seus filhos. Sim, a sua vida não é um mar de rosas, eu sei, a minha também não é. Mas isso é consequência de um desvirtuamento do plano original de Deus, o pecado que entrou nesse mundo. E a gente vive num mundo quebrado e doente. Mas Deus é um Deus que se importa. E Ele prometeu que Ele vai dar uma solução definitiva para todos os nossos problemas. E isso nos leva ao segundo aspecto de Deus que a Bíblia nos apresenta. Deus, anote no seu guia de mensagem, Deus é um Pai que cumpre o que promete. Edu, pode passar, Edu. Um Pai que cumpre o que promete. Deus nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Ele é alguém que a gente pode confiar de completo. Ele é verdadeiro, ele é confiável, fiel, constante. Já lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías afirmava o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Quando o Pai Nosso promete alguma coisa, Ele não muda. Deus não é como as nossas ideias sobre Deus. Não sei se você já leu alguma vez sobre mitologia grega, todos os deuses gregos, as deidades gregas, ou deidades gnósticas, enfim, parece novela das 8, né? Os deuses ficam lá, toda hora mudam de ideia, mudam de planos, enfim, são sempre inconsistentes. Mas o nosso Pai Nosso, Ele cumpre o que promete, Ele é sempre constante, Ele mantém suas promessas. Um dos grandes problemas entre pais e filhos tem a ver com essa questão das promessas. E essa é uma das questões principais de ressentimento, causas de ressentimento, de rebeldia, promessas não cumpridas. Até mesmo os melhores pais, de vez em quando, não cumprem as promessas. Fazem promessas e, por alguma razão, não são capazes de cumpri-las. Então, portanto, muito cuidado com o que você promete. Tenha cuidado ao fazer promessas. Mas a certeza que a gente tem é que tem um Pai Nosso que nunca quebra suas promessas. O apóstolo Paulo afirma que Deus nunca voltará atrás em suas promessas. É um Pai consistente. E aqui muitos enfrentam dificuldades em confiar em Deus como um Pai. Simplesmente pela razão de terem vivido com um Pai inconsistente. Alguns tiveram a experiência de nunca saber como o pai reagiria a cada dia. Viveram sem saber se naquele dia eles iam ser recebidos com carinho ou com violência. Se estariam calmos ou agressivos. Tudo dependia do como estava a lua lá fora. Tudo dependia da quantidade de bebida que o pai tinha ingerido ou não, enfim. Não sei se esse é o caso. Mas infelizmente é o caso de muitas famílias. E dentro dessa realidade de inconsistência de alguns pais, não é surpresa para alguns ser difícil confiar em Deus. Pela simples razão de terem vivido como um pai humano inconsistente. Compreender quem Deus é de verdade significa absorver
as 2 primeiras palavras da oração Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou. Absorver isso, Pai Nosso. Talvez seja esse o momento apropriado para você parar e refletir e, quem sabe, fazer a seguinte oração. Me permita mais ou menos o... Oi. Enfim, talvez seja esse o momento apropriado para você fazer uma oração. E talvez eu sugira para você algumas palavras, tá? E falar assim: Deus, muito obrigado pelo Pai que o Senhor me deu nessa terra. Ele não foi um pai perfeito, mas sempre me levou a compreender melhor quem tu és. Eu agradeço pelo Pai que o Senhor me deu. Se essa for sua realidade, você pode fazer essa oração. Mas talvez alguns de vocês precisem fazer uma outra oração. Para confiar em Deus como um Pai que nunca tiveram. E se essa é a sua realidade, talvez a sua oração seja mais ou menos o seguinte: Deus, eu me desapontei tantas vezes com meu pai, mas o Senhor prometeu que nunca vai me decepcionar. Deus, eu fui abandonado pelo meu pai, mas o Senhor me prometeu que nunca vai me abandonar. Deus, eu não fui amado pelo meu pai, mas o Senhor disse que é o Pai Nosso que nos ama. Portanto, cura a ferida do meu coração, me ajude a aceitar e viver a sua presença na minha vida como um pai que se importa, como um pai que ama, como um pai que cumpre as suas promessas comigo. Talvez você tenha que fazer essa oração, pedir para que Deus cure a ferida do seu coração. E aí talvez seja mais fácil aceitar Deus como um pai que nos ama. E a terceira realidade sobre Deus que eu quero que você anote no seu guia aí, leve para casa, que a Bíblia apresenta, é que Deus, além de ser um pai que se importa, além de ser um pai que cumpre o que promete, Deus também é um pai que está sempre presente. Pode anotar aí no seu guia a mensagem: um pai sempre presente. Deus não está distante. De nada adiantaria a gente ter um Deus que nos criasse e nos deixasse a própria sorte e ficasse lá na distância do céu, olhando tudo lá de cima e vendo e deixando as coisas acontecerem a própria sorte. Não. Deus está sempre por perto quando a gente precisa dele. Disponível, acessível, toda vez que a gente o procura. No Novo Testamento, a gente encontra, ali registrado por Mateus, um Deus que nunca está longe de nós. E muitos de nós crescemos longe de um pai que estivesse por perto. Para alguns, seu pai estava sempre viajando, ou sempre com amigos, ou só preocupado com o trabalho, ou ainda assim estava em casa, mas só está no celular, né? Só lendo jornal, vendo TV, nem aí para nada, sem se envolver com os filhos. E talvez por isso seja difícil para alguns aqui entenderem Deus como um pai presente. Só que Deus, eu deixei no seu guia aí 3 verdades rapidinhas sobre Deus. Deus nunca está ocupado para mim, Ele ama atender as minhas necessidades e Ele se simpatiza com a dor, Ele tem empatia com a nossa dor. Muitos pais, quando veem seus filhos sofrendo, dizem: parece que é de vidro, toda hora está chorando, tem que ser forte, aprende, moleque, aprende. Tem que aprender porque a vida vai ser muito mais dura, né? E às vezes ficam com essas desculpas feitas aí, esquecem de entender as necessidades dos filhos, os sentimentos, os temores, as angústias. O Salmo 34, Davi diz o seguinte: o Senhor está sempre perto de quem tem o coração partido e o espírito humilde. Está sempre perto, sempre presente.
Deus vê cada lágrima que você derrama, acredite. Ele simpatiza com a sua dor, como um pai que sempre esteve presente. Sabe qual foi a palavra que Jesus usou quando ele, em aramaico, para pai? Em grego era pater remon, né? Mas sabe o que ele usou em aramaico? Abba. Não é a banda sueca dos anos 70, tá? É outra coisa. Abba é a primeira palavra que todo bebê do Oriente Médio aprende. Significa papai. Intimidade, denota carinho, aproximação. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. E eu tenho a certeza que todo pai gosta de ser chamado de papai. É ou não é? Sim ou não? Cadê os papais aqui? Gosta de ser chamado de papai, sim ou não? Eu duvido que algum pai aqui gostaria que os seus filhos chegassem assim, ó grande, ilustre progenitor da nossa residência. Nós aproximamos de ti para que em sua imensa benevolência o Senhor separe um tempo para jogar videogame comigo. Sim ou não? Não, né? Mas tem gente que na hora de falar com Deus, com o Pai Nosso, se faz assim. Começa a usar palavras que não usa no dia a dia, que nunca usou, como se estivesse se dirigindo a um tribunal. Sem nenhuma intimidade, com todo o formalismo que denota uma distância gigante. E o que Jesus ensinou através do Pai Nosso, registrado por Mateus, é exatamente o contrário. Jesus chegou e falou, papai, Abba. Abba. A última realidade, queridos, sobre Deus é que Deus é um pai, e anote aí, que pode todas as coisas. Não é apenas alguém que se importa, não é apenas um pai que cumpre, não é um pai sempre presente, mas ele é um pai que pode todas as coisas. Ele é competente, capaz, pode lidar com qualquer problema que você coloque em suas mãos. Nada, absolutamente nada está além da capacidade de Deus. Se eu te pergunto, de que adiantaria dizer, meu filho, eu me importo com a sua atenção, mas eu lamento, eu não posso fazer nada por você. Eu me importo com a sua situação, com os seus problemas, simpatizo com a sua dor, mas sinto muito. Você está aí por si só. Não ia adiantar nada. Deus é um pai competente, capaz. Talvez seja difícil a gente entender isso quando a gente observa, especialmente na TV, nos filmes, seriados, a espécie de pai que é apresentado hoje, né? Sempre um pai bobão, um pai incapaz, um pai omisso. Outro dia eu vi uma coisa assim na TV, um menino virou para o outro no colégio, aquela disputa assim, falou assim, meu pai, se quiser, ele bate no seu pai. E aí o outro responde, falou assim, grande coisa, minha mãe também bate? Só que a verdade é que ninguém é maior que Deus. Ninguém é maior que Deus. A Bíblia afirma o seguinte lá em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Nada. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Impressionante como as crianças veem seus pais, né? Na verdade é assim, no começo eles imaginam que o pai pode consertar qualquer coisa. Que os pais podem fazer qualquer coisa. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que eles não podem. A gente percebe que o nosso pai é limitado, né? A gente aprende que o dinheiro dele é limitado, que o tempo dele é limitado, que a energia dele é limitada. Mas há um pai que não tem limites, a energia dele não tem limites, o Pai Celestial. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo complementa uma qualidade do Pai Nosso registrada por Mateus. Ele disse assim, aquele que é capaz, ele está falando de Deus, de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o louvor cantou essa música aqui. Pense agora no seu maior problema.
maior problema que você já enfrentou na sua vida até hoje. Ou talvez pense no maior problema que você está enfrentando nesse exato momento. Ou então me diga qual é o maior problema que você vai ter que enfrentar no futuro. E você sabe que esse dia vai chegar e você está até já sofrendo por antecipação. Não importa, Deus pode lidar com qualquer um deles. Aquele do passado que te assombra, aquele que você está enfrentando, ou aquele que ainda está por vir. Deus pode cuidar de qualquer um deles. Nosso maior problema é quando a gente fica lidando com dificuldades, preocupado com elas. Indiretamente nós acreditamos que podemos fazer tudo sozinho, que o nosso Pai Celeste não pode nos ajudar. Às vezes a gente é tentado a falar assim, não, Deus não pode fazer nada, o meu problema é muito sério. E aí a gente vai tentando fazer sozinho, só que, nada é maior do que Deus. Nada. Nada é mais poderoso do que Ele. Nada. Resolvido? Entendeu? Ele pode resolver qualquer coisa. É competente. E no seu cuidado com os seus filhos, Deus ele é um pai que cuida, que cumpre, é um pai sempre presente, é capaz de fazer qualquer coisa por amor a você, foi capaz inclusive de dar a vida por você, por todos nós. Será que esse Deus realmente é um pai para todos nós? A resposta é sim. Mas a resposta também é não. Sim, porque todos nós fomos criados por Ele. Mas não, porque nem todos nós reconhecemos a Deus como um pai. Por isso a real paternidade é muito mais do que simplesmente ter um filho. Existem milhões de crianças, milhões no mundo que não conhecem e não conheceram seu pai. Porque ser um pai é muito mais do que simplesmente colocar um filho no mundo e gerar uma criança. Ser pai é estar relacionado em amor com um filho, uma filha, apaixonado pelo seu filho, apaixonado pela sua filha. E é exatamente esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Um relacionamento de pai com filho. Deus é nosso pai? Sim, porque Ele gerou todo mundo. Mas Deus é meu pai? Depende, não sei. Eu estou me relacionando com Ele? Eu estou deixando ter esse contato de pai e filho, esse relacionamento? É por essa razão que Jesus veio ao mundo mostrar quem é o Pai. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele escreveu o seguinte: porque agora todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus, o Jesus que foi registrado pelos registradores e também por Mateus, quando a gente olha para esse ministério de Jesus, a vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, a gente começa a entender a dimensão do Pai Nosso. Só há uma maneira para se tornar filho de Deus realmente, através da fé em Jesus. Não há um verso sequer na Bíblia que diz que a gente se torna filho de Jesus se a gente seguir filho de Deus se a gente seguir determinada religião. Deus quer algo muito além do que simplesmente você seguir uma religião. Deus quer ter relacionamento com você. Existe um pai que o conhece intimamente e ele deseja que você o conheça. Existe um pai que te ama profundamente. Ele quer que você o ame e ele está de braços abertos esperando por você. Muitos, por não reconhecer a Deus, andam pelo mundo sem lar. Mesmo tendo aparente sucesso, mesmo tendo êxito nos estudos, na vida acadêmica, nos negócios, na vida familiar, parece que andam como órfãos por aí com vazio dentro do coração. E esse vazio tem um tamanho exato de Deus. E muitos tentam encontrar alegria, satisfação em coisas passageiras nessa vida sozinhos.
Só que quando os problemas surgem, eles surgem para todo mundo, infelizmente, em razão do mundo quebrado e doente que a gente vive, quando as dificuldades elas se apresentam, e todo mundo tem dificuldades, sabe onde a gente vai encontrar conforto? Sabe aonde a gente vai encontrar paz? Nos braços do Pai Nosso. Nos braços do Pai Nosso. Você não precisa ficar perambulando nesse mundo por aí como se fosse um órfão sem lar. Independente se você está tendo algum êxito, conseguindo construir coisas boas. Hoje aconteceu um negócio interessante. Estava em casa de manhã, estava relendo a mensagem que eu ia falar. E a Alice estava brincando no sofá, pulando. E eu tinha falado, para de pular, para de pular, para de pular. Minha filha tem 4 anos, para quem não conhece. E aí uma hora deu uma escorregada e caiu no chão. E eu vi que doeu, porque ela caiu em cima de um brinquedo e ela olhou para mim e ela tentou segurar o choro, porque ela sabia que ela estava fazendo errado. E foi eu estender os braços, ela veio correndo e começou a chorar, enfim. Mas sentiu o conforto ali. A mesma coisa. Às vezes a gente está pulando por aí, perambulando, tendo satisfação até, mas é de um pulo em pulo, né? Na hora que acabou a satisfação desse pulo, a gente dá outro pulo, e outro pulo, e outro pulo. Mas quando você pisar em falso, seu Pai do céu, o Pai Nosso vai estar lá de braços abertos te esperando. Posso orar por você? Feche seus olhos. Pai querido, a gente te agradece de maneira especial por ter eleito Mateus, Marcos, Lucas e João para terem registrado a história. Registrado a história daquele ser que dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. E através do Evangelho, das coisas que Jesus apresentou e de quem ele era, especialmente de quem ele era, a gente pode ter um vislumbre de quem tu és, o nosso Pai. Senhor, independente do relacionamento que temos ou tivemos com o nosso Pai terrestre, que a partir de hoje a gente possa compreender que tu é um Pai que se importa, que cumpre o que promete, que está sempre presente e que pode resolver qualquer problema que temos. E dentre todas as promessas, Senhor, nós ansiamos aquela maior promessa, o dia em que possamos e esperamos ser recebidos por Ti de braços abertos no céu. Que esse dia venha logo e que estejamos todos lá. Esse é o nosso maior pedido hoje. Pedimos também, Senhor, sobre essa semana desconhecida para nós, esteja conosco. Nos abençoe e nos oriente. Todas essas coisas pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela presença. Semana que vem a gente continua a série falando sobre Lucas. Quem foi Lucas? Marcos, desculpa. Quem foi Marcos? E extraindo do Evangelho de Marcos uma história, uma aplicação bíblica muito interessante. Não percam semana que vem, tá bom? Fiquem mais um pouquinho com a gente. O Cris vai tocar mais uma música aqui, o nosso maestro. E depois a gente tem um coffee break lá em cima. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.